Fala, terceirão! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do processo de transição do Império para a República no Brasil, né? Que muitos historiadores afirmam que se tratou de um golpe de Estado. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse golpe de Estado que vai derrubar a monarquia brasileira e institucionalizar o modelo republicano aqui no nosso país, a gente tem que ver os antecedentes disso. Por quê, Christian? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas, principalmente no campo da política, elas não acontecem num piscar de olhos. O Marechal Deodoro da Fonseca não levantou no dia 15 de novembro de 1889 do nada e decidiu, vou derrubar o Dom Pedro II. Não foi assim. Você tem toda uma cadeia de acontecimentos que ocorreram antes e que vão culminar naquele evento final, que no caso do que a gente está estudando aqui foi a derrubada da monarquia e a instauração do modelo republicano. Então eu fiz um histórico aqui no quadro, que eu gostaria até que, se você que é meu aluno está acompanhando, puder copiar no seu caderno. Por quê? Porque esse histórico, ele coloca todos os acontecimentos, os principais acontecimentos que ocorreram durante o período do segundo reinado. Quem foi meu aluno no segundo ano lembra que o segundo reinado começa, eu falei com vocês que começa lá em 1840, com o golpe da maioridade, quando Dom Pedro, com 15 anos, tem seus documentos alterados para 18 anos, para que ele então pudesse assumir o trono brasileiro, e começa em 1840 e vai até 1889, quando então finalmente a monarquia é derrubada. Bom, quais foram os principais antecedentes desse período de governo do imperador Dom Pedro II? Bom, em 1850, por forte pressão da Inglaterra, é abolido o tráfico internacional de escravos. E isso vai gerar um impacto na nossa economia muito grande. Por quê? Porque, basicamente, a economia brasileira no período imperial girava em torno de duas coisas. Produção e exportação de café, principalmente aqui na região sudeste, e também o comércio de escravos. Quando chega essa proibição do tráfico internacional, o que vai acontecer? Simplesmente vai se proibir que se tragam mais africanos do continente africano para cá, para o Brasil, para que essas pessoas então fossem colocadas na condição de cativas, de escravas. Então, qual que vai ser o grande impacto disso? Primeiro, o preço do escravo que já estava aqui, ele vai o quê? Subir, vai aumentar. Por quê? Porque agora eu não tenho mais mão de obra chegando de fora. Eu só tenho a mão de obra que estava aqui dentro do país. Então isso vai gerar o quê? Um aumento no preço do escravo aqui. Por quê? Porque o tráfico internacional estava proibido, mas o tráfico interno, o tráfico nacional dentro do nosso país, ele ainda era permitido. Então, com isso, o preço do escravo vai nas alturas. Daí, o que vai acontecer? Naquela mesma década, principalmente lá no estado de São Paulo, o governo vai começar a investir na mão de obra imigrante assalariada. Justamente por quê? Porque como essa mão de obra escrava, que até então era utilizada em grande escala, começou a ficar muito cara, os fazendeiros de São Paulo perceberam que era muito mais vantagem você ter uma mão de obra imigrante assalariada do que você ter uma mão de obra escrava. Mas, Christian, qual que seria a grande diferença da mão de obra imigrante para a mão de obra escrava? Primeiro, o imigrante ele já tinha o conhecimento da agricultura
que ele trouxe da Europa. Muitos desses imigrantes vieram fugidos de conflitos dentro da Europa, muitos deles eram camponeses, então eles já tinham o domínio do quê? De técnicas agrícolas, coisa que alguns africanos não tinham que aprender aqui, na marra. Segundo, o imigrante ele era assalariado, ao contrário do escravo. O escravo, o dono dessa pessoa que vivia nessa condição de escravidão, ele tinha que alimentar esse indivíduo, ele tinha que vestir esse indivíduo, ele tinha que cuidar para que esse indivíduo não ficasse doente, e uma vez que ele ficasse doente, ele também tinha que o quê? Que dar remédios a esse indivíduo. Por quê? Porque aquilo ali era um bem. Se aquele escravo morresse, para o seu dono aquilo representava o quê? Um grande prejuízo. Por quê? Porque aquela pessoa tinha custado dinheiro. É até meio absurdo a gente estar falando isso em pleno século XXI, né? Mas imagine você comprar uma pessoa por um valor aí, vamos colocar no dinheiro atual. Eu fui ali e comprei um ser humano por 50 mil reais. E aí esse ser humano vai e morre. Ou seja, eu tive um prejuízo de 50 mil. Por quê? Porque aquela pessoa poderia estar trabalhando para mim, para poder reverter esse gasto que eu tive com ela, mas ela morreu. Então o que acontece? O custo de um escravo era muito alto, ao passo que o custo de um trabalhador assalariado era muito mais em conta. Por quê? Porque você dava um alojamento para aquela família de imigrantes morarem, você pagava um salário mensal e acabou. Eles aqui iam se virar com alimentação, eles aqui iam se virar com remédios, com roupa, com tudo. Então, os produtores de café do estado de São Paulo perceberam isso ainda naquela mesma década, entre 1850 e 1860, e eles então começam a quê? A investir nessa mão de obra, que era muito mais especializada. Na década seguinte, a gente tem um outro evento também que vai ser de grande importância, que vai ser o quê? A Guerra do Paraguai. O Brasil entra em confronto aberto com o Paraguai, saímos vencedores, o exército vai ser muito admirado, principalmente pela população brasileira por conta disso, só que os militares vão se sentir desprestigiados pelo governo de Dom Pedro. E aí começa-se a gerar o quê? Começa-se a gerar um certo atrito entre a monarquia e as forças militares que serviam a essa monarquia, certo? Nessa mesma década de 1870, começa a crescer também o quê? O movimento republicano, que era a favor da institucionalização de uma república aqui no Brasil, assim como era no restante da América Latina, e também o movimento abolicionista. Tudo isso acontecendo na capital do Império e também em São Paulo, né, nos grandes centros econômicos da época. Beleza. Mediante essa pressão pela abolição da escravidão, começam a surgir o quê? As primeiras leis que vão beneficiar esses escravos. Então a primeira delas vai sair em 1871, que era a chamada Lei do Ventre Livre. O que é essa Lei do Ventre Livre, Christian? A partir dela, da assinatura dessa lei, determinava-se o quê? Que todos os filhos de escravos nascidos já nasceriam com direito à liberdade. Eles não seriam mais escravos como seus pais. Beleza. Já foi um passo dado, porém era necessário o quê? Muito mais. Daí o que acontece? Em 1885, a gente tem uma nova lei a favor da população escrava no Brasil, que é a chamada Lei dos Sexagenários. O que era a Lei dos Sexagenários? O que ela determinava? Através dessa lei determinava-se que todo escravo, a partir de 60 anos, teria direito à sua liberdade, teria direito à sua alforria. Só que a gente tem um pequeno detalhe. Por quê? Porque as pessoas nesse período do século XIX não viviam até 60 anos. Ainda mais escravos. Então o que acontece? A lei foi promulgada, porém, na prática mesmo ela não funcionou. Por quê? Porque muitos desses cativos morriam antes dos 60 anos. E aqueles que conseguiam sobreviver, simplesmente depois que completavam essa idade, eram abandonados pelos seus senhores, que não queriam o quê? Ter mais despesa com aquele negro velho. Olha só que absurdo. Daí o que acontece?
3 anos depois, em 1888, a gente tem a famosa canetada da Princesa Isabel, onde ela, da noite para o dia, assina lá a Lei Áurea, abolindo a escravidão em definitivo no Brasil. Isso vai ter um impacto muito grande dentro da economia brasileira. Por quê? Como eu falei para vocês, os dois principais motes, o carro-chefe da economia nessa época aqui no Brasil, era a produção de café e o comércio de escravos. Quando a Princesa Isabel, da noite para o dia, assina a Lei Áurea libertando todos os escravos dentro do território brasileiro, muitos desses fazendeiros produtores de café vão literalmente o quê? Quebrar. Eles vão à falência. Por que eles vão à falência, Christian? Por um fator muito simples. Porque a maioria deles dependia dessa mão de obra escrava em suas fazendas para gerar produção. Esse movimento da mão de obra de imigrantes ele vai acontecer muito mais no estado de São Paulo, mas aqui no estado do Rio de Janeiro o panorama era diferente. Aqui se dava muito valor ao quê? À utilização da mão de obra cativa. E aí imagine vocês, no dia 12 de maio, eu, fazendeiro, tinha 5.000 cabeças de escravo na minha fazenda para poder dar conta da produção de café, que já estava inclusive vendida, só faltava colher. E no dia 13 de maio eu não tinha mais ninguém para poder trabalhar na minha lavoura. E aí eu te pergunto, você acha que essa mão de obra especializada se arruma no mercado da noite para o dia? Claro que não. Então o que vai acontecer? Por conta desse movimento, muitos fazendeiros vão quebrar. E isso vai ser um tiro no pé da própria monarquia. Por quê, Christian? Porque eram esses fazendeiros produtores de café que financiavam a manutenção da monarquia no poder. Não é à toa que um ano depois da abolição da escravidão, 1 ano e meio mais ou menos depois, quando o exército, que já estava insatisfeito com o governo de Dom Pedro II, desde lá a Guerra do Paraguai, na década de 1870, resolve então promover um golpe de Estado derrubando a monarquia, esses fazendeiros que até outrora eram apoiadores do governo, simplesmente vão fazer o quê? Cruzar os braços e deixar os militares tomarem o poder. Ah, Christian, mas por que eles vão deixar os militares tomarem o poder? Porque eles tomaram prejuízo com a decisão da monarquia. Como a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e não indenizou os donos de escravos, conforme eu disse, muitos deles quebraram. Então o que vai acontecer? Quando o exército brasileiro instaura um golpe através da liderança do Marechal Deodoro da Fonseca e derruba a monarquia, o que vai acontecer? Os fazendeiros, que até então eram apoiadores do governo, não fazem nada, vão deixar o golpe acontecer. E aí, com isso, então, no dia 15 de novembro de 1889, a gente tem a transição do período monárquico para, então, o período republicano, que é esse ao qual a gente está inserido, no qual vivemos e que está aí presente no modelo político brasileiro até os dias de hoje. Então, meus queridos, dando continuidade aí ao nosso estudo sobre esse processo de transição do período monárquico para o período republicano, falei com vocês, então, que no dia 15 de novembro, os militares, liderados aí pelo Marechal Deodoro da Fonseca, vão destituir Dom Pedro II e a família real, mandando eles para o exílio. E a partir desse ato, instaura-se aqui no nosso país o período republicano. Gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui no material, onde ele começa na página 7, dizendo o seguinte: o período republicano no Brasil se inicia em 15 de novembro de 1889. A proclamação da República é feita através de um golpe militar promovido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um ano após a escravidão ser abolida no Brasil. Essa mudança da forma de governo vai ter o apoio de setores específicos da sociedade brasileira. Quem eram esses setores, Christian? Primeiro deles, os militares, que estavam descontentes com o pouco reconhecimento dado pelo Império após o fim da Guerra do Paraguai, conforme eu já falei,
e consideravam que o exército não estava tendo reconhecimento merecido, já que foram vitoriosos na guerra. Passaram a acreditar que no regime republicano teriam mais reconhecimento, recursos e maior importância política dentro do país. Além dos militares, quem mais vai apoiar esse golpe? Os latifundiários, especialmente os fazendeiros de café do Sudeste, principalmente do Oeste paulista, região muito fértil que tinha característica da famosa terra roxa. Para quem não sabe, é aquela terra que é parecida, lembra um pouco saibro. Ela é um pouquinho mais escurecida, mas aquele tipo de terra é o mais propício para o plantio do café. E aí o que acontece? Esse modelo de terra, esse tipo de terra, ele é muito encontrado nessa região do Oeste paulista. Daí o que vai acontecer? Esses cafeicultores, lá da famosa terra roxa, também vão apoiar o golpe contra a monarquia. Esse apoio vinha principalmente da insatisfação com as políticas econômicas adotadas pelo Império, que consistiam em altos impostos para a exportação de café, obrigatoriedade de venda para o mercado interno e a tão rejeitada abolição da escravidão. Esses oligarcas paulistas acreditavam que com a chegada da República teriam um governo mais descentralizado, logo com menos impostos e sem tantas leis reguladoras da economia. Ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês. Os cafeicultores estavam também insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II, mas o que vai ser crucial vai ser a questão da abolição da escravidão. Mas, Christian, você não falou na aula anterior que entre a década de 1850 e 60, o governo de São Paulo começa a investir na mão de obra assalariada imigrante? Sim, só que isso ainda vai ser a minoria. A maioria dos produtores de café, tanto do Oeste Paulista quanto aqui da região do estado do Rio de Janeiro, eles ainda vão continuar insistindo no uso da mão de obra escrava. Então, por isso que quando a abolição é assinada da noite para o dia, esse pessoal vai chiar, vai brigar. Por quê? Porque muitos deles vão perder dinheiro. Por quê? Porque esses escravos, essas pessoas, custaram dinheiro a eles. E uma vez que o governo os liberta sem indenizar, sem dar nenhum tipo de ressarcimento, eles automaticamente entraram no prejuízo, certo? Continuando. Esse entendimento do funcionamento da República chamamos de federalismo, quando as regiões do país têm mais autonomia em relação ao governo central, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Qual que vai ser a grande diferença, Christian, do modelo imperial para o modelo republicano? A princípio, lá no período imperial, a gente tinha as províncias espalhadas por todo o território brasileiro e um governo central na capital do Império. Então, todas essas províncias respondiam diretamente ao quê? A esse governo central. Quando você tem a implantação da República e é adotado o modelo federalista, o que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, eu vou ter um governo federal, que é a União, mas eu vou ter governos regionais, que vão ser o quê? Os governos dos estados. As províncias acabam se tornando o quê? Estados da República. Daí o que acontece? Esses estados que surgem a partir de então, eles vão ter muito mais autonomia do que no período anterior. Por quê? Porque agora o Estado ele tem autonomia para tomar decisões políticas que sejam do interesse local. Essas decisões não precisam mais ser encaminhadas à União. Não. Agora o Estado ele passa a ter o quê? Uma autonomia governamental muito maior do que existia no período anterior, que era o período da monarquia, beleza? Mas quais foram, afinal, as principais mudanças ocorridas com a proclamação da República? Primeiramente, a gente tem que entender de onde que vem a ideia de república. O ideal republicano vai surgir com o iluminismo.
movimento filosófico do século XVIII e vai se fortalecer principalmente com a Revolução Francesa. Inspiradas nas ideias iluministas, o pensador Montesquieu, que para limitar o poder do rei propunha a divisão do poder centralizado em 3 poderes distintos. Quais eram esses poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário, sendo essa uma das principais características da República. Então, o que acontece? Quem foi meu aluno também já estudou isso comigo quando vimos lá a questão do iluminismo. Quando eu falo com vocês que o Montesquieu, lá atrás no século XVIII, propunha a divisão dos poderes do rei em executivo, legislativo e judiciário, qual que era o objetivo dele lá no século XVIII? Enfraquecer aquele rei. Por quê? Porque com a divisão dos poderes, o rei ele não teria mais todos os poderes políticos do Estado nas mãos. O rei agora só iria ser o quê? O executivo. Quem ia legislar seriam outras pessoas, quem ia judicializar ou julgar seriam outras pessoas. E o objetivo disso, lá no século XVIII, era justamente o quê? Acabar com o absolutismo monárquico, que era tão criticado por esses pensadores lá do iluminismo. E essas ideias vão perpassar os séculos, né? Tanto que chegaram até nós aqui no século XXI, e com isso o que acontece? Hoje, a base de todo o governo republicano está dividida nesses 3 poderes. Quem são esses 3 poderes? O executivo, o presidente da República ou o primeiro-ministro, como no caso da Inglaterra. O legislativo, senadores e deputados. E o judiciário, os desembargadores, juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok? E qual foi a segunda característica? A segunda característica é da igualdade legislativa, ou seja, todos os homens se tornam iguais perante a lei. Para essa igualdade é criada uma Constituição. No nosso caso, a Constituição de 1891, que garante direitos e deveres para todos os brasileiros. No caso, foi a primeira Constituição republicana que foi criada, foi essa de 1891. Ela vai substituir a Constituição Imperial, que datava de 1824, beleza? A terceira característica é a eleição do presidente por meio do voto, que, embora não seja como é hoje, foi uma importante mudança trazida pela política republicana. E a última característica, mas não menos importante, é a separação entre igreja e Estado, tornando o Brasil um país laico e retirando da igreja poderes efetivamente legais que eram baseados na doutrina cristã. Perante a lei, o Brasil ele é um país laico. O que é isso, Christian? Aqui a gente não tem uma religião oficial. Na Carta Constitucional de 1824, que era a Carta Imperial, determinava-se que a religião oficial do Brasil era o quê? O catolicismo. Com a implantação da República, separou-se o quê? Igreja de Estado. Então, o Estado não vai mais interferir nos assuntos religiosos e a Igreja também não vai mais interferir nos assuntos do Estado. Com isso, não interessa a religião que você tenha. A política não quer saber disso. O Estado não quer saber disso. Você pode ter o credo que você quiser, que isso não é contra a lei, o que era até a implantação da Constituição de 1891. Ok? Prosseguindo. Com o advento da República, os 2 grupos políticos que tiveram participação ativa no processo, que foram os latifundiários paulistas e os militares de alta patente, vão se tornar os grupos com maior força política no Brasil. Não à toa, um dos nomes dados à fase inicial da Primeira República vai ser o quê? A República da Espada, em alusão aos atos repressivos... em alusão aos atos repressivos à população e à força dos militares no governo. Esse primeiro momento, chamado de República da Espada, vai de 1889 até 1888 e vai ficar conhecido como período de consolidação da República,
caracterizado aí por grande instabilidade política e econômica, visto que muitas mudanças estruturais estavam sendo feitas no país, e caracterizado também por ter à frente do governo 2 presidentes militares não eleitos. O primeiro deles, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o responsável aí pelo golpe militar que vai derrubar a monarquia, e o segundo, Floriano Peixoto, que após a renúncia de Deodoro, 2 anos após estar à frente da presidência da República, o Floriano Peixoto então assume a cadeira de presidente da República. Bom, a gente pode então citar como pontos importantes que marcariam o fim do período de consolidação e o início da chamada República Oligárquica. O primeiro deles, a formulação de uma Carta Constitucional, que foi a Constituição de 1891. Posteriormente a isso, a primeira eleição para presidente do país, em 1894, sendo então o quê? O Prudente de Moraes, o primeiro presidente republicano eleito pela população. Então, o Prudente de Moraes vai suceder o Floriano Peixoto na cadeira de presidente da República e ele vai ser o primeiro presidente eleito. Por quê? Porque esses 2 primeiros que foram militares, eles não foram eleitos pela população, até porque nessa época ainda não tinha o quê? A Carta Constitucional de 1891 determinando que fosse feita uma votação para a escolha do chefe do executivo, beleza? Bom, na próxima aula a gente vai ver como se deu o desenrolar desse segundo momento da República Brasileira, que também é chamado de República dos Coronéis, ou, se você preferir, República Coronelista. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula, beleza? Bom, eu fico por aqui. Lembrando a você que é meu aluno, se tiver alguma dúvida, você sabe aonde me encontrar, beleza? Grande abraço, tchau!